Apesar de não ter sido formado na academia, ele se auto-intitula filósofo, mas também tem os títulos de jornalista, astrólogo aposentado, quase teólogo e polemista por excelência. Por isso, talvez, os detratores o chamam por títulos menos nobres, como bestalhão. O nosso entrevistado de hoje é Olavo de Carvalho, autor de livros como Aristóteles em Nova Perspectiva e o volume demolidor O Imbecil Coletivo. Olavo, muito obrigado por estar aqui com a gente. E, afinal, o que é ou quem é o imbecil coletivo? Não, quem agradece sou eu pelo convite. E quanto ao imbecil coletivo, em parte somos todos nós. Se trata de um fenômeno coletivo. Não se trata de individualizar esse ou aquele imbecil em particular. Aliás, até a definição do imbecil coletivo é essa, né? Quer dizer, que é uma coletividade de pessoas até de inteligência superior, mas que no exercício da sua função inventam um jeito de fazê-la de modo imbecilizante, que rebaixa o nível geral, né, da produção intelectual, apesar da qualidade dos indivíduos isoladamente. Né? Então, essa expressão imbecil coletivo, a inspiração para ela foi aquela definição do Gramsci sobre consciência individual e consenso coletivo? Isso mesmo. Esse título, imbecil coletivo, é uma paródia do intelectual coletivo, de Antônio Gramsci. Porque para Antônio Gramsci, o sujeito do conhecimento não é eu, você ou um outro indivíduo concreto em particular. É uma entidade abstrata, que é o partido, entre aspas. O partido também não significa só os indivíduos que estão inscritos no partido, significa todos que pensam dentro da atmosfera da ideologia gramsciana. Né? Então, esse pensamento coletivo, ele se caracteriza, a meu ver, pela total irresponsabilidade, né? Porque é o sujeito indefinido, ele nunca pode ser cobrado. Né? E isso aí se impregnou de tal maneira, né, nos meios culturais brasileiros, que até pessoas que nunca pensaram em Antônio Gramsci são um pouco contaminadas por essa coisa. E isso aí tem incentivado muita irresponsabilidade intelectual, né? O Bruno Tolentino, que há poucas semanas esteve aqui no nosso programa, ele afirma: o Imbecil Coletivo foi um livro destinado a fazer barulho. Sem aquela barulheira toda, sua obra, a obra de Olavo de Carvalho, nunca teria acontecido. O senhor concorda com essa definição? Porque esse mesmo argumento também pode ser usado por adversários que dizem: o senhor só escreveu isso para aparecer. Bom, se fosse o caso de aparecer, eu talvez necessitasse aparecer quando tinha 20 anos, 21 anos. Aí a gente precisa de uma confirmação dos outros para saber se a gente vale alguma coisa. Mas agora, 50 anos de idade, eu já posso adotar aquela divisa de Dom Quixote: eu sei quem sou. Tá certo? Ninguém precisa me informar o que eu sou. Tá certo? Então, além disso, precisa ver que todo este meu trabalho é resultado de 20 anos, tá certo? De estudo e de atividade bastante modesta e discreta, empreendida junto com os meus alunos. Né? Foi só depois de todo esse período, para assim dizer, de incubação e de elaboração interior, que eu achei que tinha cacife, tá certo, para colocar as minhas opiniões em público. Exatamente ao contrário do que faz a maioria aqui, porque o Brasil é um país de gênios jovens, todo mundo aos 19 anos aqui é gênio, né? E depois chega aos 30 já é um idiota perfeito. Como foi essa formação autodidata sua? Por que você não seguiu o caminho da academia para se formar como filósofo? Bom, aí tem alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, filósofo não é um título acadêmico. Não existe título acadêmico de filósofo. Existe o título de doutor em filosofia, o título de bacharel em filosofia, etc, etc. Mas não podemos identificar a filosofia com a estrutura profissional, tá certo, e legal que serve ao seu exercício hoje, e que é um fenômeno bastante recente na história. Nós não podemos esquecer que a constituição da profissão de filósofo, como tem hoje, é do século passado. E a filosofia existe já há 2.400, 2.500 anos. E, em segundo lugar, não há realmente nada de estranho em que um filósofo brasileiro seja autodidata, porque os maiores filósofos brasileiros foram autodidatas. Miguel Reale, que tinha o diploma de advogado, mas em filosofia não autodidata, Mário Ferreira dos Santos, Vicente Ferreira da Silva, Newton da Costa. Tá certo? Todos eles são pessoas que se formaram à margem do contexto universitário. Mais ainda, eu estou convicto de que até hoje o ensino universitário brasileiro de filosofia não tem a menor condição de formar um filósofo autêntico. Tanto não tem e não formou. E tanto isso é verdade que a principal universidade brasileira, que é a USP, no seu departamento de filosofia, reconhece a sua própria esterilidade, a sua própria incapacidade de gerar um pensamento autêntico. Ora, sendo as coisas assim, o que eu ia fazer lá? Pergunta eu,
de que valeria, né, um diploma assinado por as pessoas que estão confessando sua própria impotência? Então eu achei que era mais prudente buscar um ensino onde ele existisse. Então, em parte nos livros, em parte mediante aproximações, contatos pessoais e pedindo conselhos a pessoas que me pareciam sábias e qualificadas e que hoje eu vejo que eu tinha toda razão, que eu escolhi muito bem. Mas aí, novamente aqui, fazendo o papel tomando o ponto de vista dos seus críticos, se o senhor é um autodidata e escolheu não ingressar na academia, que autoridade você tem para atacar a própria academia? Com que autoridade a gente diz que 2 mais 2 é 4? No meu entender, qualquer pessoa que diga que 2 mais 2 é 4, que as galinhas botam ovos, diz com autoridade divina, tá certo? Porque essa é a autoridade do óbvio, tá certo? Mas diz quando pergunta, mas quem é você para dizer isso? Eu digo, olha, é simples, eu sou o sujeito que escreveu isto, tá certo? Não é necessário mais referências. Autoria é a autoridade. É evidente, né? A autoridade vem de autor. Quer dizer, então, eu sou filho de minhas obras, eu sou filho de 20 anos de ensino, eu sou filho desses livros que eu escrevi, tá certo? E não tenho mais que dizer, eu sou descendente do seu fulano, tenho diploma não sei o quê, tudo isso é uma bobajada, isso é uma coisa de caipira. Eu fico até um pouco envergonhado pelos meus críticos, por eles levantarem esse tipo de objeção. Mas você esperava uma reação violenta também, né? Violenta sim, mas não tão burra. Tá certo? Por quê? As objeções que esse pessoal levanta são tão bobocas, tá entendendo, que eu fico com dó dos caras. E agora, para responder essas pessoas é tão fácil, porque quanto mais elas falam, mais se enrolam. Quer dizer que a gente, por um lado, vem com argumentos, com provas, etc. O outro pega, fica irritado, louco da vida, e começa a dizer, é um bestalhão, não é nem homem, não sei o que. Está histérico, está maluco, está exercendo aí o chamado jus esperneandi. Quer dizer, que sabe, tá certo, que já foi desnudado, sabe que está pelado em público e não tem mais jeito de esconder. No programa aqui tem sempre um momento que é chamado, quase sempre, direito de resposta. Já que nós falamos da palavra bestalhão, que foi usada pelo Muniz Sodré, vou reproduzir o que ele disse e aí você tem o direito de resposta. Olavo deve ser um bestalhão. Seu discurso reproduz o estilo da direita brasileira. É vaidoso, mas covarde, pois se apoia no poder econômico. Além do seu direito de resposta, eu pergunto em que poder econômico o senhor se apoia. Olha, eu realmente não sei do que ele está falando. Acontece que quando deram esta entrevista, inclusive foi ao Jornal do Brasil, reuniram 4 ou 5 pessoas, deram uma entrevista de página inteira, tá certo? Para falar mal deste que você fala. Daí enviei uma carta, resposta ao Jornal do Brasil. A carta não foi publicada. Quer dizer, vendo o meu direito de resposta violado, desrespeitado, eu pedi à Faculdade da Cidade, que era a própria editora, tá certo? Que me pagasse um espaço no Jornal do Brasil para eu responder. Tá certo? Então, isso não é uso do poder econômico. O poder econômico tem essas pessoas que têm sempre a imprensa à sua disposição. Eu, como não tenho, fui obrigado a pedir esse favor que, gentilmente, a Faculdade da Cidade fez, né, de ceder esse espaço. Quer dizer, isso prova. Os caras estão tentando se fazer de coitadinhos, como se fossem oprimidos por um poder econômico. Na verdade, se lerem minha declaração de renda, vão chorar, vão ficar com dó de mim. Eu não posso garantir que não tem nada a invejar, nenhum desses. Agora pegando então aqui, prosseguindo nessa crítica do Muniz Sodré. Eu não posso garantir que não tem nada a invejar, nenhum desses. Agora pegando então aqui, prosseguindo nessa crítica do Muniz Sodré. Você é de direita? Olha, eu estou falando de direita. Eu é direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, juízo final, espero, tá entendendo? Agora, se é direita ou esquerda aqui, não me interessa. Me interessa é em cima e embaixo. Tá certo? No tempo em que quem estava no poder era a direita, eu estava na esquerda, tá certo? Como crítico. Tá certo? Agora eu acho que a esquerda está num momento de ascensão. Tá certo? Então eu automaticamente passo a olhá-la com olhos críticos. Tá certo? A esquerda está no momento de ascensão? Ah, sem sombra de dúvida. No momento que a alternativa socialista sofreu um colapso no mundo inteiro? Sem sombra de dúvida. Isso aconteceu no mundo inteiro, mas eu não duvido que a esquerda aqui no Brasil, ela tem uma grande esperança de que isso aqui seja a terra onde vai haver um renovo, um renascimento. Eu acho essa esperança maluca, mas eu creio firmemente que eles têm essa ideia, né? E que tem um poder muito grande hoje, a gente vê sobretudo nos meios de comunicação, na universidade. Isto por quê? Porque a partir da década de 60 foram adotando a estratégia gramsciana,
que é de fazer a revolução cultural primeiro para fazer a revolução política depois. Então foram gradualmente ocupando espaços, né, nas universidades, na imprensa, rádio, movimento editorial, etc, etc. E hoje isso aí está praticamente, tá certo, na mão deles, embora eles não assumam a responsabilidade. Quer dizer, muitas vezes têm o poder, mas não assumem que têm. Tá certo? Então continuam se sentindo, né, perseguidos e infelizes. Né? Agora, quanto aí ao que essas coisas que disse o Muniz Sodré, isso aí não merece nem resposta. Né? Quer dizer, isso aí lá é argumento. É um bestalhão, é isso aqui, se apoia no poder econômico. Bom, eu quero saber qual é a resposta que o homem tem ao que eu estou dizendo. Né? Isso é uma bela maneira de fugir do assunto. Né? Isso é uma covardia, isso é uma irresponsabilidade, isso é uma molecagem. Em essência, de que discussão eles estão fugindo? Que discussão você está propondo que não estão comprando a briga? No caso ali de Muniz Sodré, ele ficou bravo porque eu escrevi um artigo a respeito do livro dele que chama Jogos Extremos do Espírito, onde ele, falando de uns fenômenos provocados aí por aquele taumaturgo mineiro, Thomas Green Morton, ele se mostrava deslumbrado com aquilo, tá certo? E dava àqueles fenômenos a dimensão de fenômenos divinos. Eu digo, mas isso é uma coisa de ignorante, isso é uma coisa de quem chegou agora no assunto religioso, não entende nada, tá certo? E qualquer efeito mágico mais esquisito, ele pensa que é divino, tá certo? Quando, se você vê na tradição judaica, islâmica, cristã, etc., existe toda uma distinção entre graus de fenômenos espirituais que ele, para escrever um livro desse, ele tem a obrigação de conhecer, tá certo? Então, o que eu estou dizendo ali é que ele simplesmente, em matéria religiosa, é um apedeuta, um palpiteiro, entendeu? E você começou... Isso eu disse e reafirmo, tá certo? O senhor Muniz Sodré entende tanto de religião quanto eu entendo de futebol. Sei. E você começou estudando religiões comparadas, não foi? Esse foi o primeiro interesse que eu tive na vida, e é até hoje um grande interesse. Eu me lembro aqui da frase do Riobaldo, do Grande Sertão, que religião está aí para desendoidecer a gente. E por isso, quanto mais religiões, melhor. Mas eu também acho isso. Eu também acho exatamente isso. Eu acho que a multiplicidade de religiões, tá certo? Sobretudo essas grandes religiões universais, longe de ser um argumento contra a religião, é um argumento a favor. Tá certo? Ela mesma é um milagre. Tá certo? A hora que você começa a aprofundar um pouco, o que é o judaísmo, o que é o islamismo, e você vê a imensa maravilha desses edifícios, tá certo? Maravilha de conhecimento, maravilha de valores, maravilha de valores humanos criados, tá certo? De expressões de santidade, de sabedoria, que tem em todas elas, você fica surpreso com a abundância, tá certo? E longe da gente aspirar que todas as religiões se unifiquem numa só, não, deixa assim como está muito bom, né? Então a gente pode concluir daí que a psicanálise não está na área de suas atividades preferidas ou método de pensamento. Porque a psicanálise, em uma definição grosseira, é adversária das religiões. Não, eu acho que nenhuma explicação redutivista pode dar conta. Agora, quanto ao Dr. Freud, assim, o Dr. Freud tem um conhecimento muito precário a respeito dessas religiões, tá certo? Primeiro, nós observa que um verdadeiro conhecimento a respeito das religiões, fora o judaísmo e o cristianismo, é uma coisa recente no Ocidente. E só começa no século XX, né? Então, geralmente, quando o sujeito olha o islamismo, o hinduísmo, ele olha com olhos judaico-cristãos e não entende. Já faz uma salada miserável. Quanto ao Dr. Freud, tá certo? Ele evidentemente vê as coisas com olhos de um judeu renegado, um judeu que abandona o judaísmo, tá certo? E que tem todo aquele ressentimento, aquela maluquice toda, né? E eu acho que é muito injusto. Isso é a visão sartriniana de Freud também, né? Sim, sem dúvida. E eu acho que ele é muito injusto com a religião de Moisés. Tá certo? Ele procura rebaixar e dar algumas explicações inteiramente absurdas, como o assassínio ritual do pai como origem da religião, quando isso representa exatamente o fim da religião, né? Isso, inclusive, é mencionado no meu livro Jardim das Aflições, tem uma explicação mais minuciosa a esse respeito, então eu remeteria o leitor, né, a esse livro, porque aqui não teria condição de aprofundar isso aí. Mas, de modo geral, a explicação psicanalítica da religião me parece, em certos pontos, até infantil, tá certo? Sem negar o valor clínico do método Freud, né? Quer dizer, mas uma coisa é você criar uma técnica clínica, outra coisa é você desenvolver uma antropologia filosófica, né? O Freud foi um pouco além das chinelas aí no caso, né? Na filosofia aristotélica da cultura, a introdução à teoria dos quatro discursos,
Na verdade, uma observação é que, com toda essa polêmica, talvez alguns leitores se afastaram do seu livro porque isso virou uma brigalhada, Mas né? esse era o propósito, quer dizer, na medida onde as pessoas têm reações de baixo nível, elas enganam o leitor, o leitor vai pensar que o livro também é de baixo nível. Tá certo? E isso eu não duvido nem mesmo que tenha sido premeditado. Quer dizer, que é uma velha técnica, tá certo, de argumentação, não retórica, mas heurística. Heurística é a arte da discussão sacana, a discussão desonesta. Uhum. É uma técnica heurística, tá certo, você insultar o adversário e fazer acusações que você sabe que são injustas, tá certo? Justamente para melar, né, A possibilidade de reflexão melar, séria sobre o assunto. exatamente. E essas pessoas apelaram abundantemente a esse recurso. Você também foi astrólogo, e aí isso me soa excêntrico, assim, porque fico citando aqui o Richard Dawkins, que é aquele célebre neodarwinista, que é da cadeira de compreensão pública da ciência de Oxford. Ele acha que ele pede a prisão dos astrólogos. Ele diz que eles deveriam ser processados pela Trade Discretions Act, que é, você anuncia um sabão que vende mais branco, se ele não vende mais branco, sai da cadeia. E que os astrólogos também vendem um peixe que eles não podem entregar. Isso aí eu já tive a ocasião de dizer uma vez, num debate com o famoso astrônomo aqui do Rio de Janeiro, qualquer sujeito que se prevalece do seu conhecimento num campo para opinar sobre o outro, do qual ele ignora tudo, é um charlatão, deveria ser, tá certo, processado por exploração da credulidade pública. Esse seu Dawkins se inclui nitidamente nisso. Essa questão da astrologia ficou em debate durante 100 anos, sempre na base da discussão retórica. Quer dizer, é o a favor, é o contra, é o pró e contra, tá certo? É tomada de posição absolutamente emocionais, sem nenhuma tentativa séria de elucidar a questão. Mas qual é a base científica da astrologia, Olavo? Veja, uma coisa é a astrologia, como é praticada. Outra coisa é o fenômeno astral em si. Quer dizer, existe ou não uma relação qualquer entre a figura do céu na hora do nascimento e o caráter do camarada? Essa é uma questão. Existe. Agora, a questão de se a técnica astrológica funciona ou não é completamente diferente. Aliás, essa confusão é uma das coisas que contaminam esse debate. Tá certo? Por não ter feito essa distinção, todo mundo quer saber se a astrologia funciona ou não. Eu digo, mas é impossível saber se a astrologia funciona ou não antes de você ter elucidado a questão do fato. Se existe uma correspondência entre o céu e o indivíduo. Então, eu empreendi aí uma série de investigações e concebi toda uma metodologia justamente para tirar essa questão a limpo. Após 15 anos de pesquisa, a gente pode chegar à conclusão, posso afirmar a conclusão seguinte: existe alguma correspondência. E ela não é bem no sentido que dizem os astrólogos. Isso quer dizer que os dois lados do debate têm lá a sua cota de razão. Mas o que é uma vergonha é que se gaste 100 anos de palavrório sem ter tentado equacionar a coisa de uma maneira decente. Praticamente a única pesquisa mais abrangente que foi feita nesse sentido foi a de Michel Gauquelin, na França. Mas o que você chegou à conclusão, então, nesse seu estudo é que o fenômeno astral existe, tá certo? E isso é fácil. Aliás, isso eu nem precisava provar. Isso já estava aprovado pela pesquisa de Michel Gauquelin. O que você chama de fenômeno astral, a influência dos astros sobre... Não influência, não sabemos. Existe uma correspondência estrutural, tá certo? Entre a figura dos astros no céu na hora do nascimento e o caráter do indivíduo. Isso é comprovável. Agora, qual é a natureza dessa influência? Essa é uma influência causal, é uma simultaneidade? Isso aí não se sabe. Então, tudo isso aí é um conjunto de interrogativas. Então, qual é a postura cientificamente correta, respeitável? Tá certo? É não transformar arbitrariamente as interrogações em afirmações. Tá certo? Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: eu estou fazendo uma acusação pública, tá certo, a astrólogos e inimigos da astrologia, de que tem tratado do assunto de uma maneira extremamente leviana, tomando partido, tá certo, antes de sequer ter concebido teoricamente a possibilidade da investigação. Porque uma investigação dessa não é uma questão de você fazer estatística, não. É questão de você equacionar o problema, criar o corpo de conceito, criar o corpo de hipótese, etc. É praticamente criar uma nova ciência. Tá certo? Era isso que deveriam ter feito. Tá certo? Mas, infelizmente, os astrólogos e seus adversários procederam de uma maneira muito partidária nessa coisa. Tá certo? Tanto que, após ter feito essa investigação e publicado este livrinho, que é o Caráter como Forma Pura da Personalidade, que é um resumo
dessa investigação, eu considerei que a minha contribuição ao assunto estava encerrada. Tá certo? Eu já falei o que tinha de falar. Tá certo? Daqui para dentro, quem quiser tirar proveito dessa investigação, tire. Quem quiser continuar tomando partido arbitrariamente, tá certo? O astrólogo para posar de sábio esotérico, fingindo um conhecimento que não tem. E o acadêmico para fingir que ele tem muita certeza científica de uma coisa que ele ignora completamente. E quem quiser continuar envolvido nessa palhaçada, continua. Tá certo? O meu serviço foi tentar equacionar a coisa de uma maneira intelectualmente responsável. Agora, não deixa de ser cômico que justamente quanto mais a gente procura ser responsável e correto nessa coisa, mais aparece, né, sujeito do outro lado tentando posar de importante, você está entendendo, e nos condenando e achando ruim. Tudo isso para mim é de uma extravagância fora do comum. Olha, infelizmente a gente está chegando ao fim do programa, mas eu queria fazer uma última pergunta. O que é politicamente correto? Pô, é uma imbecilidade atroz. Né? O politicamente correto é um moralismo travestido. Quer dizer, o sujeito não quer falar em nome da moral, porque a moral se tornou feia. A moral lembra a repressão, lembra isso aqui. Então ele inventa, ele troca o nome, ele passa lá um verniz e passa a dizer politicamente correto. Mas isso é uma coisa tão repressiva quanto qualquer moralismo velho. Né? Quer dizer, agora tudo passa a ser feio e passa a ser fiscalizado. Mais ainda, o politicamente correto é um pretexto de que o Estado moderno se utiliza, tá certo, para exercer sobre a vida do cidadão uma fiscalização que nem regimes tirânicos e totalitários tiveram coragem de fazer. Se você dissesse ao Mao Tse-tung quando matou 60 milhões de pessoas, nós vamos inventar uma lei aqui para fiscalizar olhares. Mao Tse-tung ficaria horrorizado. Átila Uno ficaria horrorizado. Então, nos Estados Unidos tem isso. Você olhou de tal maneira para a perna da mulher, pronto, já cadeia. Está compreendendo? Então, isso é um processo é uma espécie de neototalitarismo, tá certo? Que é, note bem, acontece igual nos países neoliberais e nos países social-democráticos. É um fenômeno que não tem nada a ver com isso. É um fenômeno do crescimento do Estado para dentro da psique humana. Para mim, esse é o fenômeno mais alarmante do século. Isso também está explicado aí no Jardim das Aflições. Né? Tá certo. Muito obrigado, Olavo. Foi um prazer e espero revê-lo em breve. O prazer foi todo meu. Muito obrigado. Nós conversamos com Olavo de Carvalho. Agradeço a atenção, a paciência, a audiência, como diz o Faustão. Até a próxima.